Eu vou falar pouco para não parecer arrogante, vou falar baixo para não, viu? Mas eu vou fazer uma colocação muito séria agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 3 a 6. Depois você lê o restante do capítulo em casa, tá bom? Depois você lê o restante do capítulo. Versículo 3 diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que, no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Já é a resposta divina, no mesmo versículo, a pergunta dos judeus, da igreja daqueles dias. A igreja está reclamando porque ela jejuma e Deus não ouve. E Deus já está começando a responder a razão porque não ouve. Preste atenção. Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas, punho, né? Murros, bofetes, impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? É uma pergunta de Deus. Seria isso que Deus está pedindo de nós? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível, Senhor? Deixa eu parar aqui no verso 5. Veja bem, Israel está fazendo jejuns e está chateado com Deus, porque Deus não está nem aí dos jejuns que eles fazem. Recentemente, eu critiquei o jejum do Bolsonaro. Todo mundo ouviu, está gravado. E eu disse que não ia servir de nada, e não se viu. Depois do jejum do Bolsonaro, morreu gente, morreu pastor. Eu nunca vi morrer tanto crente na minha vida. Nunca vi. Quase todo dia me chega no celular uma notícia. Ou é pastor, ou é mulher de pastor, é filho de pastor, mas morre gente todo dia. E eu só tenho notícia do povo ligado a mim, a nossa denominação e outras mais próximas. Não tenho notícia das outras. A curva cresceu, nada mudou. Depois do jejum, o vírus se alastrou. Deus não ouviu. Deus não ouviu. Não se viu. Não se viu. E eu fiz a crítica, e eu até ouvi alguém por aí dizendo, eu ouvi um sujeitinho, não sei se era comigo, não citou meu nome, eu também não citei o nome de ninguém. Sujeitinho aí, criticando o jejum. Um pregador famoso falou isso esses dias. Famosão. Sujeitinho. Eu sou um sujeitinho mesmo. E não sei se era comigo, mas eu tomei para mim, que eu também falei. Criticando o jejum, tá. E hoje eu trago você as Escrituras. Eu trago você a própria Bíblia. Deus está zombando e rejeitando o jejum de Israel. Israel é a igreja. Eu vou dizer por quê. Aí ele está dizendo que não está nem aí para esse jejum, para pano de saco, para cinza. Por quê? Porque Israel está vivendo uma vida de desobediência. Israel está vivendo uma vida de rebelião contra Deus. Ou seja, eles viviam uma vida de rebelião, mas eles viviam fazendo culto. Eles eram rebeldes, eram transgressores da lei, eles não guardavam os sábados, eles não observavam os preceitos de Deus, mas eles não perdiam o culto. Eles adoravam, eles jejuavam, eles gritavam, está aqui, jejum é a expressão, pano de saco e cinza, eles adoravam. Eu imagino eles parecendo essa crentarada de hoje. Quero adorar, né? É interessante que essa turma de hoje, nossa. Agora, antigamente, quando você lê a Bíblia é a narração
da busca de Deus pelo homem. A Bíblia mostra Deus, eis que estou à porta e bato, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o Filho do Homem batendo na porta, pedindo para entrar. Agora a coisa mudou. Agora a casa é tua, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, entra, entra. Meu Deus, mudou tudo, olha só. Agora é Deus que não quer entrar. Eu teria vergonha de cantar uma porcaria dessa. Eu teria vergonha de admitir que eu estou pedindo para Deus entrar na minha casa e Ele não quer entrar. Pelo menos eu tenho que esconder, pelo menos disfarçar. Essa casa é tua e por que Ele não está na casa? Jesus não é residente. Ele não disse que veio foi morar. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Se Jesus não está na casa e o crente ainda está pedindo, pelo amor de Deus, que ele entre, a coisa está muito ruim. Está muito séria. Mas entrou essa teologia horrível, ninguém presta atenção na heresia que vai. Então Israel estava nessa situação, se achando maravilhoso, e jejuava, pano de saco e cinza, e tudo. Só que Deus não estava nem aí. Aí se incomodou. E Deus rejeitava, não dizia nada. Mas quando eles começaram a se queixar, aí Deus começou a tratar com eles. E dizer que não era aquilo. Que Deus nunca pediu que ninguém vivesse passando fome, que passar fome, deixar de comer, não resolvia nada. Que o que Deus quer, eu vou dizer para você, qual é o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer do Brasil se chama arrependimento. Não tem outro jejum que Deus aceite de crente hoje, do mundo hoje, a não ser arrependimento. O jejum que Deus quer e sempre quis se chama arrependimento. Não adianta deixar de comer enquanto nós somos vaidosos. Enquanto o pastor chega num distrito onde o povo é todo pobre, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro do ano, uma Hilux. Lá num distrito no interior, uma igreja desse tamanho. Enquanto nós não mudar, jogar fora a nossa vaidade. O jejum que Deus quer é que as irmãs acabem com os decotes. É que as irmãs comprem das saias. O jejum que Deus quer é que a gente deixe de valorizar tanto o lazer. Já não temos mais escola bíblica nas nossas igrejas, escola dominical, porque os crentes no domingo têm que ir para a praia, ficar seminu e ainda botar foto na internet. Que eu não tenho nada contra a sua vida particular, desde que seja particular. Mas ainda tem que botar nas redes sociais o obreiro, sem camisa, sem calção. O jejum que Deus quer é que a gente crie vergonha, irmão. Eu tenho informações de cidades do Ceará, onde as oficinas só fecham quando a mulher do pastor volta da academia para olhar a sensualidade da mulher do pastor, das filhas de pastor. O que adianta fazer jejum, meus irmãos? Pelo amor de Deus. O jejum que Deus quer é conserto. O jejum que Deus quer é mudança de vida. O jejum que Deus quer é que nós, pastores, líderes, quando sentar num restaurante para pagar R$200 pelo almoço, como a maioria está pagando hoje, a nossa consciência nos cobre de que tem igreja sem microfone, sem caixa de som, e o pastor nadando, botando pose, trocando de carro, desfilando o carro, esposa de pastor em distrito com 3 guarda-roupa, porque cada vez que vem para Fortaleza leva uma pilha de roupa nova, cada culto uma nova roupa. O jejum que Deus quer é que haja uma mudança. É que nós vençamos a ganância, a luxúria, o luxo, uma vida mais humilde, uma nova postura. O jejum que Deus quer é esse. O jejum que Deus quer é que nós tenhamos consciência da nossa pecaminosidade, da nossa desobediência, do nosso desvio teológico e doutrinário. E que nós transformamos os cultos em verdadeiros shows, brincadeiras. O jejum que Deus quer é que o culto volte a ser culto. Que o altar da igreja volte a ser altar e não palco. Eu, esse ano, em dezembro, faço 30 anos que aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, não havia nada disso na Assembleia de Deus. Nem nas igrejas à volta, não havia.
Celso me conhece desse tempo, viu quando aceitei Jesus em dezembro de 90. Não havia pregadores superpoderosos estendendo a mão, resolvendo o problema de todo mundo. Não havia pregadores chamando todo mundo para debaixo das mãos dele, porque ele vai resolver o problema de todo mundo. Nós íamos aos cultos de jovens. 10, 15 jovens tinham oportunidade na noite, e todos nós pregávamos salvação, pregávamos Cristo, pregávamos o céu. Todos nós. E os hinos que cantávamos apontavam na mesma direção. Hoje, o culto, na verdade, é um palco de exibição da soberba dos homens, do fingimento, da hipocrisia, de homens fingidos que querem dar a impressão às pessoas de que são poderosos, de que estão cheios do poder de Deus. Deus tirou a nossa máscara. Nós vamos prosseguir, muitos vão continuar na mesma condição, mas Deus tirou a máscara e mostrou que não há poder em igreja nenhuma nesse sentido. E mostrou que nós não fomos colocados na terra para fazer essa proclamação de soberbas, de transformar o evangelho numa proposta de sucesso terreno. A proposta do evangelho é produzir no coração de todos os homens desapego às coisas terrenas, enquanto nós nos apegaremos à esperança das coisas celestiais. Essa é a proposta. Então, eu sei que o jejum é bíblico. Eu sei que o jejum é bíblico. E eu sei que os verdadeiros servos de Deus, já hoje eu soube de uma irmã que tem jejuado esses 70 dias 2 vezes por semana, aqui em Horizonte. Uma mulher simples, esposa de um obreiro. Toda semana ela faz 2 jejuns. E eu sei que tem outras senhoras, obreiros, pessoas piedosas. Eu sei que esse jejum vale. São pessoas que têm uma vida separada. Se estão envolvidos em alguma situação antibíblica, de forma inconsciente, mas há sinceridade e a pureza no coração dessas pessoas. Então, o jejum que Deus exige do Brasil e da igreja evangélica brasileira hoje é arrependimento, é uma mudança de comportamento. Não adianta marcar jejum enquanto a sensualidade é a rainha dentro da igreja. A gente encontra os crentes na rua, ninguém sabe ser crente. Quando sai da igreja, ninguém sabe mais ser crente. Porque agora tudo pode, tudo é normal, tudo é legal. Então não há outra coisa a se fazer, é loucura. Você pegar uma manada de rebeldes e mandar falar com Deus. Eu vou encerrar dando uma ilustração. Digamos que o Brasil fosse governado por um rei. E esse rei tivesse ódio a determinados comportamentos. E esse rei começasse a perseguir os seus súditos. E de repente, alguém formar uma comissão exatamente das pessoas que têm as condutas que o rei reprova para falar com ele. Quem tem que falar com Deus são os crentes verdadeiramente piedosos. Buscar o Senhor com esperança e com entendimento. E não é nem orar para Deus mudar, não. É para Deus fazer a vontade dele. Porque a falta de entendimento bíblico é tão grande, meus irmãos, que eu estou começando a achar que o Apocalipse vai falhar. Deus vai deixar de ser Deus. Porque os crentes não vão deixar o Apocalipse acontecer. Porque o negócio é mudar. Não, peraí, tem que mudar. Vamos fazer, não é mudar, é faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Um dia, o princípio de dores tem que vir. E no princípio de dores, a igreja estará ali como está agora. E vai ter que sofrer no princípio de dores. Vai ter que encarar o princípio de dores, sofrer as consequências, como os demais, como nós estamos sofrendo agora. Então, o que nós estamos precisando no nosso dia é de um confronto, é de uma mudança de visão teológica e doutrinária, que a igreja vai se afastando cada vez mais.
E aí está o texto bíblico. Aí está o texto bíblico, quando o nosso Deus nos sentencia, nos exorta. Eu vou ler o verso de número 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo ou opressão? Não existe opressão hoje no meio da igreja? Existe. O que não falta são pessoas querendo dominar a vida dos outros, manter as pessoas presas a ideologias. As pessoas não podem sequer pensar, porque senão vão sofrer retaliações, consequências. Que desfaças as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo jugo ou toda opressão. Esse é o jejum que Deus está pedindo de nós. É uma mudança de vida. É que nós deixemos de ser gananciosos. Deixemos de ser gananciosos. Que haja uma mudança. Que haja uma melhor gestão da nossa vida em todos os sentidos. Que nós paremos de fazer negociatas, jogadas, de jogar. Nós estamos no ano político, e se não fosse o coronavírus, já estavam aí os pastores fazendo negócios. E não é porque acredita que um determinado candidato é melhor, não. É vantagens. Vão apoiar o candidato que oferecer mais vantagem. É o candidato que deu o som. Que pare com isso. Esse é o jejum que Deus está nos chamando. É uma mudança. Que a gente priorize a palavra, que a gente volte a ter uma vida de oração, uma prática de oração, e não há confronto. Não adianta pedir jejum sem um confronto de todos nós. Eu tenho que me confrontar, cada um de nós temos que ser confrontados e chamados à realidade. Essa é a palavra de Deus, esse é o chamado de Deus a igreja evangélica brasileira. Há uma mudança, ao arrependimento. Outro jejum, ele não aceita. Não adianta você passar fome vestida sensualmente. Não adianta você passar fome e continuar sem ser um leitor da Bíblia. Você que está me ouvindo sabe quão pouco você lê a Bíblia. Pastores que só pegam na Bíblia quando vêm pregar a palavra. Não adianta jejuar enquanto o nosso tempo é gasto no Facebook, em redes sociais, em outros entretenimentos. Não há estudo da palavra. Enquanto a escola bíblica está desprezada, não adianta. É se autoiludir. E enquanto nós estamos enganando os outros, até que está boa a nossa situação. Agora, quando nós chegamos ao ponto de nos enganar a nós mesmos, é o fim. E essa é a situação que nós estamos chegando. Pastores, líderes, crentes se autoiludindo. Se autoiludindo. É confronto. Não adianta você chamar jejum com a sua casa toda desordenada. Não adianta. Não adianta. É a palavra. Você marcou. E se você achar pouco, eu trago mais textos. Trago mais textos. Então eu vou continuar dizendo que está errado, porque está errado. Deus nos chamou a um compromisso. E se não tiver mudança, Deus vai continuar nos julgando. Não é uma vida de pureza, que isso não existe. É uma vida de reconhecimento da nossa pecaminosidade. É o mínimo que Deus exige de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você entenda a minha mensagem, que você tenha uma prática cristã. Tenha uma prática cristã. Tire um dia semanal para jejuar. E tenha a sua vida de oração. Não adianta. Você não tem vida de oração. Você nunca tem um momento de oração. Você vai orar numa campanha? Não, Deus não está em busca de campanha. Deus está em busca de vida. Deus quer um povo que tenha hábito. E hábito prazeroso, espiritual, vivo na presença do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você leve a sério
e vamos pensar sobre isso. E não se engane com essa adoração, com essa liturgia, com essas práticas piedosas que estão cada vez mais sendo pregadas no Brasil. Elas vão aumentar. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais a falsa piedade é praticada. Então não se engane com isso e comece a ter uma vida na presença de Deus. Não viva de campanha, porque você, nem eu, nem a igreja vai chegar a lugar nenhum, porque Deus não ouve. Deus abençoe. 2 louvores.